Boa tarde, vamos começar o nosso boletim das 12h30 do dia 26 de abril de 2012. Eu sou o Eduardo Collor, analista técnico do Banif Invest. Eu limpei aqui todas as nossas linhas de estudos, justamente para a gente ficar isento e começar a olhar o mercado, né, de uma outra forma, sem estar induzido. E aqui eu começo a traçar com vocês. Bom, ele tem um suporte aqui importante, 61.300 arredondando, e uma resistência, na verdade, aqui, que foi alfinetada algumas vezes. Então eu traço no topo anterior, no último topo, desculpe, eu traço aqui também uma resistência. Então vemos que o nosso mercado está num canal de deriva, onde ele alfinetou a resistência, alfinetou o suporte, hoje alfinetou outra vez o suporte, né? A gente olhando aqui, a gente vê que ele tem, né, uma pequena cunha de reversão baixista, mas que tema em não fazer um fundo abaixo dos 60.900 pontos. Então esse é um suporte importante para o curto prazo. E aqui agora o mercado faz uma pequena figura de reversão, um candle de reversão chamado de martelo. Martelo é uma figura de reversão altista. Pelo gráfico japonês, pela teoria de Dow, ele praticamente formou aqui um pequeno fundo duplo, que é a figura de reversão também. Então o mercado saindo dessa área de deriva em 63.430, aí o mercado fica livre para, enfim, voltar a subir. Até lá ele rompe a média das bandas de Bollinger, rompe antes disso a média de 8 períodos, que, como vocês podem ver aqui, exerce uma forte pressão no mercado, e rompe o topo anterior também, enfim. E aí o mercado fica livre. Enquanto não acontecer o rompimento dos 63.430, ele vai ficar aí amarrado, derivando, como a gente tem visto nessas últimas 2 semanas. Pelo CCI, o mercado continua vendido, né? Ele teve uma primeira compra mais agressiva aqui em cima, né, na casa dos 67.450, e continuamos vendidos. Pela venda mais conservadora, foi quando ele perdeu a casa dos 100. Deixa eu traçar aqui. Quando ele perdeu a casa dos 100, aí ele deu uma venda mais conservadora. De qualquer maneira, está vendido. Olha aqui, quando ele perdeu aqui, uma semana depois, os 100, menos 100, ele deu essa venda. E como não rompeu o zero para cima, continuamos numa posição vendida. O CCI que eu estou utilizando, o CCI de 14 períodos. A expectativa é que Nova York melhorando, a gente melhora também. Nós, no último pregão, descolamos dos Estados Unidos. O S&P rompeu forte para cima e nós viemos para baixo. Lá fora, a expectativa agora, rompendo a máxima desse último pregão, ou seja, rompendo mais do que isso, rompendo os 1.393, sinaliza que o mercado americano tende agora a buscar o topo anterior. E com isso nosso mercado deve seguir junto. Então o topo anterior foi aqui em 1.422 e uns quebrados. Vou deixar esses quebrados aqui. Ou seja, e agora, nesse exato momento, o S&P está em 1.392,96, praticamente os 1.393. Tá certo? O estocástico comprado em 77%. O CCI deu compra, confirmou a compra no último pregão. A compra agressiva, né? A compra de reversão do indicador já está em 59%. Ou seja, tudo indica que a gente deve começar a ter
dias melhores pela frente. Olhando Petrobras, também limpei tudo. Petrobras mostra que está fazendo uma figura de reversão, né? Ele tem aqui, tinha uma pequena cunha de queda, mas essa cunha, vamos começar a traçar algumas linhas aqui também. Traçar a primeira resistência, traçar um suporte e traçar o primeiro, o suporte mais fundo aqui. Vou diminuir um pouco essa daqui, pronto. E aqui a gente tem uma cunha, desculpa, uma flâmula, que é a figura de continuação de tendência pela teoria de Dow. Mas normalmente as figuras de continuação de tendência, como eu já disse algumas vezes aqui, as figuras de continuação de tendência de baixa acabam se confirmando de fato quando o mercado como todo está numa queda. E não é o caso. A gente vê a Vale, Petrobras realizando bem. Petrobras deu uma venda mais agressiva nesse ponto aqui. Ele deu algumas vendas com stop aqui, mas a venda para valer foi nesse padrão de envolvimento aqui, ou seja, deu uma venda quando perdeu 23,80 Petrobras e continuamos vendidos. O CCI está em menos 30, 29,88, menos 30, ou seja, não rompeu o zero para cima. Continuamos vendidos no indicador. Aqui também a gente nota nitidamente um canal de deriva com suporte em 21 e resistência em 22,10. Deixa eu pegar aqui 22,08, arredondei para 22,10. Eu vou botar um pouquinho mais forte aqui para privilegiar essa área de deriva. E se o papel fechar no preço do último pregão, ou seja, a 21,13, no momento está em 21,20, fechando a 21,13 forma uma linha de contra-ataque, que é a figura de alta. Se ele fechar um pouquinho mais para cima, na casa de 21 e 28, por aí, aí ele forma uma linha penetrante de alta, que também é a figura de reversão. E se fechar acima da abertura de ontem de 21,38, forma um padrão de envolvimento, que também é a figura de reversão. Ou seja, até 21,13 o papel forma uma figura de reversão. Se ele fechar na casa de 21, ele poderia lembrar um martelo invertido, mas passa a não ser, porque ele já deixou uma sombra inferior. Então, a expectativa é que Petrobras venha fechar no campo positivo e formando uma figura de reversão. E isso faz toda a diferença. Ainda não tem ponto de compra, não é para comprar, ponto de compra tem. Uma compra agora agressiva para Petrobras, eu pego aqui de trás, olha, 21,50. Ele fez máxima no último pregão 21,49. Então aqui 21,50 é uma compra agressiva para Petrobras, né, para um giro curto, para um day trade, eventualmente, porque nos 22,10 ele já tem uma resistência do topinho anterior. Seria interessante o estocástico aqui, que está começando a querer abrir uma compra, o CCI ainda não deu compra. Então, rompendo 21,50, certamente o CCI estará dando uma compra. Então é interessante a gente ver aumento de volume. A queda de ontem, né, teve muita volatilidade, deixou uma sombra inferior mostrando força dos compradores, e acabou que, por causa do mercado americano, a gente abriu realizando, né, com gap que já foi fechado, um gap de baixo que já foi fechado. Então fica a expectativa de uma compra conservadora, uma compra agressiva rompendo 21,50, com o objetivo a 22,10, e rompendo 22,10, aí sim ele vem por um patamar maior. Aí eu meço a distância do suporte e da resistência
jogo para cima e olha só, cravada ele vai me dar na banda superior de Bollinger. Aqui não chega a ser o W do John Bollinger, ele está um pouco afastado, mas de qualquer forma ele sai da banda inferior e vem buscar o topo da banda superior, que por acaso, olha só, tem um objetivo nessa mínima aqui de 23 de 24. Eu vou deixar aqui 23 de 25. A média, desculpa, a banda superior de Bollinger está em 23 e 23. O papel subiu, nessa banda sobe. Mas eu deixo aqui como um objetivo do rompimento dos 22 de 10, os 23 de 25, que é um objetivo do canal de deriva. Coincidentemente, se é que alguém acredita em coincidências, ele bate na banda superior de Bollinger e bate na resistência de um fundinho que foi feito no dia 12 do 3 aqui. Então fica aí essa configuração. Vale do Rio Doce abriu na mínima do dia praticamente, abriu na mínima do dia, de fato não foi praticamente, e já reverte, já fechou o gap. E o ponto agora interessante a gente ver se ele vai fechar. Ele fechou aqui nos 21,09. Se ele vai fechar acima, abaixo ou no 21,09. De qualquer maneira, fechando a 21,09, ele monta uma linha de contra-ataque, que é a figura de reversão, rompe a média das bandas de Bollinger. Se fechar acima, aí começa a complicar um pouquinho, no sentido de que se ele subir muito hoje, na verdade a recuperação já foi espetacular, mas se ele começar a subir muito, a condição é que ele pode vir a realizar, ou seja, o pessoal comprou lá embaixo nos 39,90, enfim, R$40, 40,20, vai botar para dentro esse lucro, já perigando acontecer isso hoje. Então, de qualquer maneira, a recuperação da Vale foi espetacular. Se eu jogar um Fibonacci aqui, desse último movimento, aqui ele me parece que testou a retração, de 85,4. Peliolhômetro, vamos ver aqui. Não. Então foi 76. Vou tirar essa daqui, vou botar aqui 76,4. Aí 76,4 e já reverteu forte para cima. Então tá aqui. Rompendo 41,09, o papel passa a ter o próximo objetivo em 42. Então a recuperação foi forte de Vale do Rio Doce, recuperação forte em Vale 5, e a expectativa é que ele venha a fechar com um Maruboso, que é essa figura aqui. Aceita-se uma pequena sombra superior, ou seja, se vier abaixo de 40 e 87, aí a sombra vai ficar um pouquinho maior do que desejado, enfim, cria um pouquinho mais de ansiedade para uma continuação de alta no pregão seguinte. De qualquer maneira, Vale está de parabéns, mostrou muita força nessa recuperação. Nós falamos de OGX ontem no final do dia, soltamos que não é muito comum, eu soltar uma compra tão no final do dia, mas soltamos uma compra no final do dia e o papel subiu bem. Ele tem um objetivo no curto prazo no topo anterior, nos 14,25, mas quando ele testou a média das bandas de Bollinger e que não rompeu a média das bandas de Bollinger,
Aí a gente resolveu optar por sair do papel, simplesmente para botar o lucro no bolso, inclusive com a expectativa de um dia de realização para o mercado, né? Então, OGX agora com 0,07 de alta, tentando romper essa média das bandas de Bollinger. Uma compra conservadora agora para o papel seria rompendo 14,25. Para um giro curto, day trade, não acho que seria o caso por agora. Eventualmente no final do dia o mercado, enfim, mostrando um outro ânimo, até rompendo a máxima do dia em 14 para 14,25, poderia valer um day trade. Deixa eu ver aqui, a questão de fazer cálculo, 14 para 14,25 daria 1,78 de alta, tá bonito, vale um day trade. Mas uma compra conservadora seria só nos 14,25 com um objetivo, e aqui eu vou usar aquela estratégia do estudo Fibonacci, onde eu meço o movimento feito e aí eu vejo qual é o nível de recuperação técnica desse movimento feito. Ou seja, ele sai daqui de uma máxima de 17,26, na verdade aqui fez 17,30, vou deixar 17,30 e aqui embaixo 12,60, 12,64. Deixa eu ver se eu consigo vir um pouquinho mais para baixo. Tá aí, pronto. Então a recuperação de 50% de Fibonacci está em 14,95. Esse é sempre um objetivo mais firme pelo estudo de Fibonacci. Sempre buscar uma retração ou um retorno nos 50%. Então ele caiu. Esse movimento fez esse movimento de queda e tende a buscar uma recuperação de 50% desse movimento anterior. Isso serve um movimento de cima para baixo, como de baixo para cima. Então, rompendo esses 14,25, ele tende a buscar os 14,95, depois 15,50. Mercado subindo, essa média, essa banda superior de Bollinger sobe também. Então, 14,25 rompendo é uma compra conservadora para 14,95, depois 15,50. E aqui pode eventualmente até formar um pequeno ombro, cabeça-ombro. Falta aqui uma onda 2, né, mais consistente, quer dizer, não existe onda 2 aqui. Mas aqui poderia estar formando um ombro, cabeça, um ombro. Um segundo ombro significa obrigatoriamente que o papel realiza, podendo vir entre os 13 e 22 a um pouquinho mais para baixo, que nos 13 e 19, 13 e 16 que ele fez aqui. No primeiro momento não acho que isso vai acontecer. Eu acho que ele já rompe, se não hoje, no próximo pregão, ele já rompe essa média das bandas de Bollinger e vai embora. Hoje é um dia muito mais de realização intraday, onde nós mesmos já realizamos, botamos o lucro para dentro, sugerimos o lucro para dentro. O estocástico está com 58 comprado, enfim, tranquilo. O CCI comprado só em 19%, ou seja, mostra que tem potencial para uma alta interessante. Então a GX foi ontem em papel que chegou a subir 6%, 5%. Tá certo? Então o mercado hoje realiza um pouquinho mais. Os bancos continuam realizando. Itaúsa 0,72 de queda. Banco do Brasil subindo um pouquinho. Eu vou entrar aqui no Banco do Brasil. Banco do Brasil, acredito que não demora muito, ele vai dar um ponto de compra. Olha só aqui, ele originalmente tem, vou traçar aqui essa linha de tendência de baixa, e originalmente, apesar da figura ser grande em relação ao movimento anterior, ele sinaliza com a formação, né, de uma cunha, enfim, que no caso aqui é uma figura de reversão, uma figura muito grande para o movimento anterior.
Então toda figura tem padrão, proporção e tempo. Essa figura está fora da proporção, muito grande para o movimento anterior. De qualquer maneira, eu vou traçar aqui já alguns suportes e resistências, mostrando que, diferente de Itaú, Itaúsa, né, e até até Bradesco, e Banco do Brasil é o melhor deles. Não sei se está mais bonito, se está menos ruim, mas ele está mais confiável. CCI vendido, estocástico vendido. Tem uma pequena divergência de fundos aqui. Uma compra de qualquer maneira para o Banco do Brasil seria rompendo aqui essa linha de tendência de baixo. Então existem alguns papéis aí que começam a querer reverter. Pega papéis como Cyrela, por exemplo, que está subindo um pouquinho, PDG subindo um pouquinho, BR Foods subindo um pouquinho. A gente já postou hoje 4 análises no fórum. BR Foods dando compra, hoje eu vou mostrar aqui, dando uma compra um pouco agressiva. Mas enfim, mesmo Cyrela subindo, ainda o papel, vamos dizer assim, meio marrento, né? O CCI já deu compra, o estocástico deu compra, ele já deixou a média das bandas para trás, falta deixar a média em azul para trás. Então uma compra de Cyrela conservadora seria rompendo o próximo pregão, a máxima de hoje, com o objetivo no topo anterior. E a grosso modo seria mais ou menos isso aqui. Então aqui seria rompendo 17,05, seria a máxima de hoje, ou seja, 17,06 compra, objetivo 17,93, e o stop aqui é 16,40, 16,40. Isso aqui ficou um pouquinho longe, 16,40 seria um stop para esse papel. BR Foods sinalizando uma melhora aqui também. É o papel já, o ruim é que ele já está bem sobrecomprado. O CCI está comprado, mas o estocástico já está muito sobrecomprado. Mas de qualquer maneira, pela teoria da simetria, esse papel tem objetivo a voltar aqui na casa dos 37,45, 37,50 por aí. Vou deixar o 37,45, que é a máxima que ele fez. Então o mercado, de uma forma geral, querendo melhorar, né? Petro já positivou, OGX positivou, Vale positivou, BVMF positivou, Banco Brasil positivo, o YouTube ainda está com 1% de queda, deprime o nosso índice. Gerdau 0,5% de queda, Bradesco caindo também, os Minas caindo também, Semig caindo um pouquinho. Então são esses papéis negativos, são papéis que estão dentro dos 10 primeiros papéis do mercado. Então a gente tem aí uns 5 papéis subindo, 4 papéis subindo, desculpe, 5 papéis subindo e uns 5 papéis caindo dos 10. Semig, você vê que está caindo um pouquinho, mas enfim, dentro de uma tendência de alta forte, né? Eu brinco dizendo que tem uma medida provisória no Congresso dizendo que o Semig não pode realizar. Óbvio que é uma brincadeira, mas o Semig é realmente uma rocha. Fortíssimo o papel. Se eu puser aqui no gráfico mensal, olha só o que aconteceu com o Semig para pegar o último movimento. O interessante é que os últimos 3 meses ele vem fazendo candles maiores, né? Normalmente quando ele vai desacelerando, os candles começam a diminuir. Semig está lá em cima dos 95%. E deixa eu botar aqui
Cadê você? Ativo tá aqui. Pegar uma base maior. Vou jogar um template aqui. Olha aqui. Na verdade esse papel até chegou a negativar aqui, enfim, mas foi quase nada. E aí veio para cima no gráfico mensal, daí o ponto de compra nos 28,85 e o papel, né, saiu de uma compra de 28,85 para agora 48,90. Ou seja, o papel subiu 70% de novembro do ano passado para cá. 70%. Tá certo? E agora você migra na mínima do dia, 48,85. Quem precisa realizar, um dia realiza. Vamos ver quando. Então, por enquanto era isso que eu queria mostrar para vocês. Mercado querendo melhorar, depende, como sempre, do mercado americano. Nosso mercado descolou ontem no mercado americano e agora tentando correr atrás do prejuízo, digamos assim. Então, fundamental ele fechar acima dos 3,93 hoje, que aí sim ele fica livre, o S&P fica livre para subir, e aí o nosso mercado vem na cola, vem junto nesse movimento de alta. Por enquanto ele recupera o canal de deriva e vai ficar livre realmente para reverter uma alta interessante, rompendo 63,430. Por enquanto vamos comendo o prato do dia a dia até que essa reversão venha de fato. Obrigado a todos, tenham uma boa tarde. Hoje às 4 horas da tarde estamos de volta com o nosso call de fechamento. Tenham todos uma boa tarde e até a próxima.